Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Professor Antonilson Almeida aqui. Hoje nós vamos falar de mais um vídeo bem legal. Hoje nós vamos falar de um tema muito intrigante. Nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Antes de entrarmos nesse tema, eu quero anunciar-lhes o nosso curso de leitura objetiva, de leitura eficaz da Bíblia Sagrada. Nesse curso, a gente traz para os irmãos um direcionamento para a leitura, ou seja, nesse curso nós vamos tornar muito mais apetitosa a leitura da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos fazer uma arrumação cronológica dos fatos, nós vamos te ensinar como ler de maneira eficaz por assunto, por perícope, tudo isso nós vamos te ensinar nesse curso que já está sendo gravado e logo nós estaremos lançando para você, tá? Olha só uma consideração sobre esse curso. Talvez grande parte dos desafios e das dificuldades de leitura, principalmente de leituras devocionais da palavra, se dá exatamente por algo, uma metodologia que foi inventada, criada de uma maneira muito irresponsável, diria eu. É aquela metodologia da leitura sistemática, 2 versículos no Antigo, 2 versículos no Novo. Gente, isso aí é muito complicado. Por quê? Porque 2 versículos no Antigo assassina a ideia, assassina o assunto e a compreensão do mesmo. Então não tem como você fazer uma leitura sistemática lendo 2 versículos no Antigo, 2 versículos no Novo. Por isso que eu digo que esse processo, esse ensinamento foi nos introduzido de maneira muito equivocada e muito errada. Portanto, espere aí que nós vamos fazer o nosso curso e com certeza a sua leitura devocional vai ser outra. A sua leitura sistemática também será outra depois desse curso que nós vamos lançar para vocês de leitura eficaz da palavra do Senhor, tá? Bom, gente, vamos ao nosso tema de hoje. Batismo com Espírito Santo e fogo. Mateus capítulo de número 3 e o verso de número 11 diz-nos a palavra: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, existem pelo menos 2 visões que tratam sobre esse assunto aqui. Na verdade, existem mais. Esse assunto ele é discutido há séculos. Eu não tenho a intenção e a pretensão, não quero ser pretensioso, de esgotar esse assunto aqui nesse vídeo, mas de dar uma direção, de dar uma orientação e uma resposta principalmente aos nossos irmãos pentecostais. Vamos lá. Bom, a primeira visão, eu só vou falar de 2, é o batismo duplo. Esse batismo duplo é defendido por alguns autores, dentre eles o grande renomado hermeneuta Shila Marra vai dizer que esse batismo aqui, ele é paralelo. As 2 colocações são paralelas. Batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. São textos ou são visões paralelas desse contexto. E esses autores que defendem o batismo duplo, eles vão trabalhar a ideia do contexto do versículo 10, do versículo 12, onde João no 10 e no 12 faz uma distinção entre justos e ímpios. Chama o justo de trigo, chama o ímpio de palha e diz que o machado também, ou seja, a pá já está posta à eira para lançar a palha no fogo. Então, essa interpretação de Shila Marra e de outros autores traz-nos um sentido de batismo duplo. Batismo no Espírito Santo para os justos e batismo com fogo para os ímpios. Há alguns problemas a ser considerados. Eles interpretam a conjunção e com fogo, ou em algumas traduções e fogo, eles interpretam essa conjunção a partir da visão linguística de que o sentido é adversativo. É exatamente por isso, e por conta desse contexto que eu acabei de narrar, que o sentido do batismo aqui seja duplo, tá? Então, essa é a primeira visão, o batismo duplo, defendido por vários autores e também o ora citado Shila Marra. A outra visão do batismo, e que também não se perde do contexto para que alguém venha dizer agora, não, então o contexto aí realmente aponta para isso. Na verdade, nós precisamos pegar o contexto geral. E no contexto geral, esse batismo único traz a ideia
de que João está falando de um novo momento, ou seja, João está se referindo ao Espírito e ao poder do Espírito de uma forma muito mais profunda, de uma forma única que nunca fora experimentada antes. Então, é uma ideia mais geral do contexto. Bom, um outro apoio que os autores que eu vou citar agora vão usar como pano de fundo para dizer que este fogo está diretamente interligado com o batismo no Espírito Santo é exatamente a ideia, a visão judaica de que fogo é interpretado na cultura judaica como elemento de purificação. É interpretado também como elemento de punição, sim, mas de uma forma geral o fogo na cultura judaica traz essa ideia de purificação. Então, é um dos fundamentos pelos quais esses autores que eu vou citar agora se baseiam para dizer que há um único sentido e um único batismo nesse texto do capítulo 3:11 de Mateus. Bom, esses autores também interpretam, e esses autores são, por exemplo, eu vou citar Murray G. Harris, D.E. Carson e também David Tanner. Vou citar pelo menos esses três. Esses três autores, eles dizem, ou eles interpretam, do ponto de vista linguístico, a conjunção e, que faz exatamente a ligação entre os dois assuntos, exatamente como uma ligação, propondo um único sentido para a palavra. Então, ao invés da conjunção e, diferentemente do que foi interpretado por Shilamaha, traga um sentido adversativo, propondo um paralelo, na verdade, na visão desses autores, a conjunção e, kai, no grego, traz um sentido integrativo, ou seja, fazendo uma ponte entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Vamos lá, Murray J. Harris vai dizer que o fogo na Bíblia Sagrada, em linhas gerais, traz uma ideia de purificação. É bem verdade que fogo também traz a ideia de sentença, traz uma ideia de punição. Mas nesse texto, visto que a conjunção kai, que é e na língua portuguesa, traz a ideia de ligação, então nesse texto a definição mais apropriada é que o fogo aqui seja um processo do mover do Espírito promovendo purificação. Claro que fogo está bem no sentido simbólico da coisa. D.E. Carson, que é um autor moderno, um autor atual, né? Bem conhecido, tem vários livros, várias construções teológicas e tratados, ele vai dizer que a preposição em, ou na verdade a preposição com, batismo com Espírito Santo e com fogo, essa preposição ela governa o sentido da frase, ou seja, a preposição com, ela vai fazer exatamente a proposta de um único sentido e uma ligação direta através também da conjunção e, que é kai no grego, entre essas duas sentenças, entre essas duas colocações. Então, D.E. Carson vai dizer que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, a preposição com, né, vai propor um único sentido para essa interpretação. Nós temos também um outro autor, que é o David Tanner, e o David Tanner vai dizer que um batismo purificador era a ideia que João estava trazendo. Muito embora João aborde um paralelo a isso, trazendo uma sentença para os ímpios e até usando o mesmo termo fogo ali para queimar a palha que simboliza os ímpios, para Tanner, o batismo purificador e o fogo no sentido de manifestação desse batismo é que traz ali o grande centro da mensagem de João. Então, o batismo ali é fogo, com Espírito Santo e com fogo, é o sentido de purificação. Bom, queridos, eu trouxe para vocês essa rápida reflexão. É um tema que eu não teria a menor pretensão, não seria pretensioso em esgotá-lo em um vídeo rápido como esse. Eu apenas fiz as duas colocações para que vocês decidam, mas eu queria, nesse momento, fazer aqui um gancho para o meio pentecostal. Gente, grande parte dos avivamentos, grande parte dos moveres do Espírito Santo ao longo da história se deram, a princípio, por uma busca por santificação.
Você deve se lembrar que o fogo na Bíblia também traz, em linhas gerais, essa ideia de purificação, de santificação. Todos os grandes homens da história, seja no Antigo, no Novo Testamento, no batismo de Atos 2 e nos tempos mais atuais, todos receberam um mover do Espírito Santo quando buscavam uma santificação. A minha consideração final em relação a isso é que a busca pela santificação, que representa aí esse fogo em uma linha de interpretação, a busca pela santificação é o que impulsiona o mover do Espírito Santo, e não busca por poder. Busca por poder é uma coisa muito neopentecostal, mas o que traz no sentido mais histórico e panorâmico é que todas as vezes que se buscou a santificação, que pode ser representada por esse fogo como elemento purificador, se teve ali uma manifestação espiritual, se teve ali um batismo mais recente espiritual do Espírito Santo sobre aqueles que buscavam a santificação. Tá bom? Deus abençoe sua vida, mais um vídeo aqui para nós. Faça suas considerações, faça seu comentário. Se gostou, deixa o like, compartilha para o maior número de pessoas, porque muita gente não tem acesso a esses pormenores desse texto. E aí fica a mercê do que dizem uns e outros não. Tá bom? Então compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se defina pelo que você achar mais apropriado e eu trouxe aqui os embasamentos para ambas as visões, com aqui uma consideração final ao pentecostalismo, que usa muito esse nome fogo como elemento do processo de manifestação do Espírito Santo no meio das igrejas. Então, quando se busca santificação, está se apontando diretamente para essa ideia do fogo purificador, ao passo em que, quando se busca santificação, se experimenta manifestações espirituais ou manifestações do Espírito Santo, a saber, o próprio batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar e logo logo nós estaremos com o nosso curso de leitura eficaz da Bíblia Sagrada para te ajudar nas suas leituras diárias. Um abraço.